Bom dia, sétimo ano. Hoje, a nossa aula de história, nós vamos falar sobre a cultura medieval. Assunto bem bom, vocês vão ver. O poder da igreja, vamos falar. A estrutura política e ideológica cristã sobreviveu aos ataques bárbaros que invadiram o território romano e se instalaram, portanto, em toda a Europa. Já a religião cristã, ela se expandiu e atraiu muitos adeptos, tornando-se na Alta Idade Média hegemônica. A igreja ela dominava a mente dos homens na Idade Média, controlava o ensino e tinha o domínio sobre as obras escritas. A maioria em grego, latim ou hebraico. E aos poucos, as escolas que existiam pertenciam às paróquias ou às abadias. E seus professores eram membros justamente da igreja que difundiam através do ensino uma visão do mundo teocêntrico. O teocentrismo é uma doutrina ou crença em que Deus é a medida e o centro de tudo. Tudo que ocorre no mundo é o fruto de seu desejo. A gente sabe disso, né? Poucas pessoas sabiam ler e escrever, e os padres eram os detentores do conhecimento da Idade Média. Apenas eles e alguns nobres tinham acesso ao saber. Somente os filhos das pessoas ricas é que frequentavam as escolas. Nela, os assuntos mais importantes estavam ligados à religião. Por exemplo, para estudar medicina ou qualquer outro curso, era obrigado a fazer o curso de teologia. Também, quem falava da igreja. Assim, o exercício do poder estava vinculado ao domínio do saber da igreja, pela igreja. Ela ultrapassava os limites do poder espiritual, pois também exercia seu domínio sobre assuntos mundanos, ou seja, detinha o poder temporal, lançando mão de vários instrumentos de coerção para impor a sua autoridade. O clero era dividido em secular e regular. O clero secular representava aqueles que viviam no mundo, isto é, fora dos mosteiros, quer dizer, da igreja. Eram os padres, bispos, arcebispos e etc. O clero regular era composto daqueles que viviam nos mosteiros e seguiam as regras. Regula em latim de sua ordem religiosa. Eram os beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos. A igreja, ela também foi influente, que interferia também no plano econômico, proibindo principalmente a partir do século VIII a prática da usura. O que é a usura? A cobrança de juros sobre o empréstimo do dinheiro. Ninguém podia estar emprestando dinheiro, né? A igreja determinava a prática do preço justo das mercadorias. No plano político, nomeava reis e senhores feudais. No plano militar, regulava as guerras entre os senhores feudais, determinava a paz de Deus, ou Pax Del, em lugares neutros onde a ação bélica era proibida, geralmente cemitérios, proximidade de templos, caminhos santos e também a trégua de Deus, que era dias do ano nos quais a guerra era totalmente proibida. Por exemplo, a quaresma, os dias santos e nos domingos. Não podia ter guerra, certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Espero que não, né? Mas tem nada não. A gente ainda vai dar continuidade ao nosso assunto. E o que eu quero de vocês é que vocês estudem para o seminário, que será dia 22, assunto Alta Idade Média. Prova bimestral, assunto Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tá certo? Tchau, tchau para vocês, sétimo ano.